Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Bem-vindos aqui ao primeiro evento que é organizado aqui pelo nosso projeto A Palavra. Começou no ano passado, uma viagem pequenina, mas cá estamos aqui em Santo Tirso, com toda esta gente ilustre. Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado por nos receber aqui. Sra. Presidente da instituição ASES, é um orgulho. Mr. Luís Castro, muito obrigado. Sr. Presidente do Tircense, muito obrigado a todos os presentes. Gostava de dar só uma palavrinha acerca do projeto. O projeto nasceu sem querer, por causa de um pequeno gesto. Tudo começou antes, chama-se a palavra, porque eu dei uma palavra ao meu pai, que o meu pai faleceu, eu tinha tido uns problemas de saúde e tudo encaixou assim. O nome da palavra nasce por causa do meu pai, ele é tircense. E é por isso que este é um grande orgulho para mim fazer este evento aqui em Santo Tirso. Sinto-me honrado, eu acho que ele também neste momento sente-se honrado daquilo que eu estou a fazer. Isto aqui são pequenos gestos que o futebol transmite muito, tem muita, como é que é de explicar? Existem muitos valores no futebol que pouca gente conhece. E a solidariedade é um deles, porque não é muito falado. Nós temos o futebol como veículo que não é muito aproveitado a nível de solidariedade. E pensámos que aqui podemos dar um passo. Simplesmente digo, olha, isto aqui tudo começou com uma camisola, foi uma oferta de um amigo, que por acaso ele agora não pode estar aqui presente, mas ele deixou uma mensagem para nós. Chama-se Vítor Severino e deixo aqui a mensagem dele. Olá a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos que estão presentes na atividade, neste evento. Infelizmente, eu não posso estar presente fisicamente, mas vou estar, como tenho estado durante todo este tempo de concepção deste projeto. Aquilo que começou com um passo muito pequenino, com uma pequena semente lançada pelo Ricardo, e aqui o mérito tem de ser dado, na sua maioria, ao Ricardo, porque teve esta ideia, uma ideia nobre de ajudar quem mais precisa, trazendo também aqui a força do desporto profissional, neste caso do futebol, e de muitas outras pessoas que entretanto se juntaram à causa. Eu gostaria de dizer que apoio a 100% esta causa, apoio a 100% este projeto. Recordo-me perfeitamente do primeiro dia em que se falou sobre esta possibilidade. Na altura fiquei muito feliz por saber que um gesto tão pequeno como oferecer um objeto ligado ao futebol, neste caso uma t-shirt, foi tão importante para que depois nascesse a ideia do projeto A Palavra. E gostaria de desejar um dia fantástico para todos, que seja um dia dedicado a ajudar os outros, a ajudar aqueles que mais necessitam, neste caso muito particular, em ajudar o ASAS, mas não só. Desejo também que este seja apenas um primeiro passo, que muitos mais passos possam ser dados na direção de ajudar o próximo. E mais uma vez os meus cumprimentos a todos os presentes, um abraço forte e que este projeto continue cada vez com mais força. Muito obrigado. O Vítor foi um amigo desde o início, que foi a primeira pessoa com quem tive esta ligação mesmo mais próxima com o futebol. Eu, como ex-jogador de futebol, estava um bocado afastado. A minha ligação com o futebol, neste momento, digo que só sou vitoriano, não tenho ligação rigorosamente nenhuma com o futebol, mas à custa do Vítor e da camisola dele, consegui, juntamente com outras pessoas, fazer este projeto. Este projeto são 11 embaixadores, quase todos ligados ao futebol, e eu gostava de chamar aqui o Paulo Madeira para dar umas palavrinhas acerca de como é que começou com o projeto. Por favor, Paulo. Sim. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar a representante da Associação ASAS, cumprimentar o professor Luís Castro, padrinho deste projeto, cumprimentar os ex-colegas e, no fundo, cumprimentar todos os envolvidos neste projeto. Isto começou
com uma brincadeira de uma chamada do Ricardo. Eu não conhecia o Ricardo e, de facto, o Ricardo, nas primeiras palavras que me dirigiu, cativou-me. Eu, por norma, não me associo muito a este tipo de situações, porque acho que muitas vezes as pessoas aproveitam-se da imagem, muitas vezes do futebol, para se aproveitar por benefício próprio, mas de facto as palavras do Ricardo cativaram-me pela sua simpatia e especialmente pela sua educação. E com isto tudo ele cativou-me e fomos trocando muitas vezes ideias e pensamentos do que é que poderia ser o futuro do projeto. Acho que o projeto tem vindo a desenvolver-se de uma forma muito gradual e tudo derivado ao futebol. Acho que está muito pegado ao futebol, às pessoas do futebol, e de facto, nesse aspecto, o Ricardo foi inteligente e cativou muitas pessoas. E tudo isto, no fundo, aquilo que eu tenho as minhas palavras serão de agradecimento ao Ricardo. Acho que para mim é um orgulho pertencer a este projeto. Este projeto é o próprio nome em si indica a palavra. No fundo, é um projeto que, palavra a palavra, vai passando para as pessoas e que, de facto, hoje em dia temos só estas pessoas aqui, derivado um pouco à pandemia, mas no futuro próximo penso que esta sala poderá se encher, porque este projeto tem tudo para dar certo. E, portanto, agradecer mais uma vez ao Ricardo o convite que me fez, e para mim é uma honra poder ser um dos embaixadores. E também queria dar aqui uma palavra. Acho que o facto do Ricardo ter escolhido como padrinho o professor Luís Castro é de louvar, porque o professor Luís Castro é uma pessoa íntegra no nosso futebol, é uma pessoa que muitos dos treinadores gostariam ou teriam que olhar para ele como uma referência em termos de como se deve estar no futebol, como se deve se comportar no futebol, e daí também dar os parabéns ao Ricardo por isso e cumprimentar aqui o professor Luís Castro. E, no fundo, desejar que tudo no futuro para este projeto corra bem e que possamos, todos juntos, conseguir com que o projeto consiga, se calhar, até um dia passar a instituição e que possamos, todos juntos, ajudar quem mais precisa. Muito obrigado. Eu gostava só de acrescentar uma coisa breve, antes de passar ao verdadeiro painel. Isto é só mesmo a apresentação do projeto. A nossa aposta principal, neste momento, foi com a instituição ASAS. Nós tivemos 5 propósitos. O primeiro propósito foi angariar um padrinho, o Mr. Luís Castro. Muito obrigado por ter aceitado ser padrinho da instituição. Temos uma aposta muito forte, que é no IRS solidário, que acho que é um pequeno gesto que não custa nada e sei que faz uma diferença enorme para as instituições. Temos 6 camisolas a leiloar, que por causa desta pandemia, esta mudança toda, conseguimos prolongar, e agradeço à Leilão Justo que está cá presente por causa desse gesto, em que todo o dinheiro reverte para a instituição ASAS. Fizemos hoje um convívio, temos aqui estes ilustres todos convidados, que é uma honra, está feito. Tivemos um convívio de manhã com as crianças, que foi, estou aqui de sorriso, que é a coisa mais bonita, e só quero dizer agora mesmo muito obrigado, e vamos passar ao painel, o lado B do futebol, que é o lado beleza do futebol. Por isso eu gostava de convidar aqui ao palco, se faz favor, Ricardo Rocha, Neno, Tiago Moutinho, Ricardo Silva, seu presidente do Tirsense, e como moderador, um convidado muito especial, Miguel Guedes. Então, muito boa tarde a todos. Para mim pessoalmente é um
Mas não se pode dizer prazer, não é? É um gosto. É um gosto estar aqui convosco e participar neste lado B do futebol, sem ocupar muito com a minha pessoa, porque o painel aqui é que interessa. Para mim, o futebol é mesmo um lado B. Eu confesso que, quando eu jogava futebol, apesar de admirar o Van Basten e todos os grandes artistas, eu era mesmo o Freitas. Portanto, eu tentava replicar o Freitas, que era o 115, né? E que fazia aquela dupla fantástica com o Lima Pereira, os portistas que são aqui presentes sabem bem, e com outros, não é? Simões. E o Freitas era a minha inspiração. Portanto, era assim que eu jogava, né? Era o homem, basicamente. E tenho uma enorme admiração também por esse tipo de carregadores de piano atrás. Eu vou tentar carregar aqui um bocadinho o piano aqui no centro de campo e passar bolas, assim, de uma forma muito bruta. Muito bruta. O lado B, a beleza do futebol é esta, é que mesmo quem não é do futebol sente o futebol, e eu adoro futebol e vivo tantas vezes o futebol e está completamente na minha vida, mesmo eu sendo uma péssima réplica do número 4 Freitas. Obrigado pelo convite, Ricardo. Obviamente que isto é um projeto muito estimulante e também o que me cativou foi a tua capacidade, humildade e verdade que se sente nas palavras a toda a hora quando falas connosco, certamente que toda a gente também. O lado humano e o lado da beleza do futebol. Quando se fala em Superliga, quando de repente tudo são SADs e quando de repente parece que tudo vai evoluir para a estratosfera, criando profundas segundas e terceiras divisões no futebol, é bom perceber que nós às vezes descemos à terra com os principais artistas, não é? Eu se calhar começava pelo presidente do Tirsense, o Ricardo. Ricardo Silva, presidente do Tirsense, recém-eleito, né? Estamos a falar de janeiro. É um grande compromisso, não é? Para um vitoriano chegar a Santo Tirso, embora esteja cá há muito tempo. É um grande compromisso chegar cá e fazer deste o seu clube. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente no meio de tanta gente ilustre e gente que estamos habituados a ver na televisão, o seu caso. Estar aqui como representante máximo do maior emblema do Conselho é uma enormíssima responsabilidade. Sou amigo pessoal do Ricardo, desde há muitos anos, e ele falou-me neste projeto e eu disse, pronto, aquilo que eu puder e que o Tirsense puder, estaremos presentes e vamos ajudar, porque o Tirsense tem essa responsabilidade no Conselho, sendo o maior representante esportivo do Conselho, tem essa responsabilidade, tem a responsabilidade de chamar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas, de ajudar, e nós estamos aqui para ajudar, portanto, chego a estar até um bocadinho emocionado de estar aqui e representar o símbolo que eu hoje em dia represento, independentemente de outras questões clubísticas, que não são aqui chamadas, mas aqui mais representantes. Pronto, e estamos cá para isto mesmo, para darmos a nossa cara, porque as palavras são elas que nos responsabilizam, são elas que nos fazem estar aqui, e ao bocado o Paulo Madeira disse muito bem, o Mister Luís Castro, que é um exemplo a nível nacional da forma como fala de futebol, a forma como está no futebol. Portanto, nós precisamos de mais gente assim, precisamos de gente que se associe a estas causas e não só, e que na sua vida pessoal e na sua vida profissional transmitam isso mesmo que o Mister transmite, esta seriedade e a forma como aborda os temas sem ter, digamos, medo das palavras que assume e fê-lo várias vezes enquanto foi treinador em Portugal e mesmo lá fora. Portanto, estar aqui no meio desta gente toda e ter a responsabilidade de dizer que o Futebol Clube Tirsense se associa totalmente a estas causas e também dizer que iremos tomar partido, iremos também fazer algo, iremos ter algumas iniciativas que não só o ASAS irá beneficiar, mas também outras instituições da cidade. Não deve ser fácil chegar a um clube num momento em que há uma pandemia, não é? O momento de posse
pandemia, o futebol meio parado, meio a andar, sem saber muito bem o que é que vai acontecer. Os jovens, também as camadas jovens, a sofrer com isso, não é? Certo. Com enormes dúvidas. Eu li algures quando, no momento em que tomava posse do Tirsense, dizer que as SADs eram uma coisa que nem pensar no Tirsense. As SADs eram um mau exemplo, olhando até para o que se passou com o Desportivo das Aves aqui ao lado, sem entrar muito no futebol, mas neste tipo de futebol. Mas isso quer dizer que é necessário apostar nas camadas mais jovens como exemplo, como futuro, ou seja, olhando para Santo Tirso, olhando para os miúdos que cá existem, olhando para este lado B do futebol, para a necessidade de os integrar, olhando também para o ASAS e a função extraordinária que tem com tantos e tantos miúdos, tantos e tantos jovens, como é possível o Tirsense ligar-se a esta comunidade de Santo Tirso mais jovem e fazê-los viver o clube como tu vives? E desculpa tratar por tu, eu trato toda a gente por tu. E é melhor, assim por tu é melhor. Fazê-los viver os teus clubes. É isso. É um enorme desafio. Portanto, chegamos cá e não temos... O Tirsense vive maioritariamente e só tem essa modalidade. Para já, que é o futebol, e não há futebol. Não há futebol, não há adeptos, não há nada. Temos que ser criativos e não vamos ter futebol tão cedo, principalmente aqui no clube, no Tirsense, só a partir do fim de agosto é que teremos futebol. Portanto, teremos de ser criativos e, de alguma forma, cativar e chamar as pessoas ao clube da cidade. Quanto às SADs, as SADs poderão ser benéficas, aliás. O futebol exige e pede investimento. Agora, nós, por exemplo, nós, direção do Tirsense, achamos que não chamamos investimento, mas sim parceria. Eu acho que há muita gente, e o futebol, como toda a gente sabe, isto não é segredo nenhum, movimenta muito dinheiro. De certo, não precisamos que movimente tanto, mas que tenha outros valores e outros princípios. E como é que nós vamos fazer isto? Portugal tem o Figo, o Ronaldo, teve o Eusébio, tem o Mourinho, tem o Alain no futebol de praia, tem o Ricardinho no futsal. No mínimo, nós portugueses temos um dom, que é a bola no pé. Não é? Somos só 10 milhões e, no entanto, estamos no mundo inteiro, no mundo do futebol, porque somos bons naquilo que fazemos. O nosso projeto, falando do Tirsense, o nosso projeto passará mesmo por aí. Nós temos que criar capital humano. Para criar capital humano temos que apostar nesse capital. Vamos atrás deles todos, vamos atrás destes craques todos que nos rodeiam aqui à volta do concelho. É por aí que vai o nosso projeto, é por aí que temos que ir. O dinheiro não abunda, ou melhor, não existe, e nós temos que proporcionar condições para dar oportunidades. E é isso que nós queremos fazer, que é potenciar aquilo que é verdadeiramente nosso. E agora, falando até de outros clubes e da paixão que nos move, e toda a gente em Santo Tirso, e não é segredo para ninguém, sabe qual é a paixão que me move a nível futebolístico. Essa paixão, que é o que eu costumo dizer, que é o que o Vitória me ensinou, é lutar por aquilo que é verdadeiramente nosso. Portanto, eu vivo nesta cidade desde os meus 4 anos, trabalho nesta cidade há muitos anos. O meu pai tem uma casa comercial na cidade, fundou uma casa com 53 anos, e nós temos que puxar por aquilo que é efetivamente nosso, sendo que o Vitória é verdadeiramente o clube do meu coração, o Futebol Clube Tirsense é o clube da minha cidade. Portanto, é por ele que eu tenho que lutar, é por ele que eu poderei e deverei fazer algo. É esse o compromisso. Ricardo Rocha, não se dispensa grandes apresentações, não é? Nunca foste o meu colega de painel. Não. Nunca calhou. Mas queria se calhar começar por perguntar-te que tu tiveste a possibilidade e a capacidade de jogar em diferentes ligas. Eu tenho a ideia, inclusivamente, que jogaste tantos anos em Portugal como profissional. Tanto na Liga Portuguesa como lá fora, sobretudo na Liga Inglesa, e um ano na Liga Belga, se não estou, ou parte de um ano na Liga Belga, no Standard, aliás, não foi?
Ou seja, tens experiência de lá, de Inglaterra sobretudo, e de cá. A forma como ambas as ligas ou ambas as culturas olham as camadas jovens do que tu percepcionaste, e percepcionaste tanto, muitíssimo bem, tanto aqui no Braga como no Benfica, sobretudo, é muito disparo, é muito diferente na tua ótica. Sim, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite do Ricardo por este projeto extraordinário que ele foi construindo aos poucos, muito por aquilo que ele é, muito por aquilo que ele também tem dado a este projeto. Boa tarde ao Sr. Presidente da Câmara, à Sra. Presidente da Associação ASAS e ao Professor Luís Castro e a todos que estão aqui presentes. Dizer que é um prazer enorme estar aqui e fazer parte deste projeto extraordinário. O Paulo disse muito bem que o futebol tem esta, e desculpa estar só com esta pequena introdução, que há muitas questões relativamente a este tipo de eventos solidários, a este tipo de projetos que nós temos algum receio enquanto ex-profissionais, porque nunca sabemos realmente a vontade ou o desejo das pessoas que os projetam e o interesse que têm, mas relativamente o Ricardo e o nome do projeto diz muito daquilo que ele é, a palavra que ele tem, aquilo que ele procura, e também nós sentimos muito aquilo que ele pretende deste projeto que é extraordinário a nível de solidariedade, e estaremos aqui com muito prazer para dar o nosso melhor. Relativamente à formação, é completamente diferente aquilo que eu vivi em Portugal e aquilo que eu vivi em Inglaterra. Em Inglaterra, apesar daquilo que as pessoas pensam, a formação é algo difícil. Mesmo na formação, em termos de Inglaterra, há muitos jogadores estrangeiros e os jogadores ingleses não têm muita probabilidade de ter sucesso. O que acontece é que nas ligas inferiores, normalmente, a formação dos jogadores ingleses é maioritariamente, os jogadores são todos ingleses, por isso eles têm essa oportunidade de fazer a sua evolução enquanto jogadores nas ligas inferiores e depois com o seu próprio trabalho, com a sua motivação e a sua própria evolução, tendo sucesso nessas ligas inferiores, e digo, a Inglaterra é League 2 ou League 2, League 1 e depois tem a Championship, que são eu tive a possibilidade de acompanhar o Portsmouth, que foi um clube que eu tive uma ligação muito grande, porque é um clube, ao contrário do Tottenham, porque o Tottenham é um clube já algo elitista, enquanto o Portsmouth é mais um clube familiar. Então eles acolheram de uma forma única, quer a mim, quer a minha família, e depois, devido a vários problemas financeiros que o clube teve, que teve redução de pontos, isto para contar um bocadinho a história, redução de pontos e tudo mais, eu senti-me na obrigação de não olhar para a parte financeira e olhar para a parte familiar e pessoal e ficar num sítio para tentar ajudar o clube a regressar às leads, às melhores leads ou à Premier League. Por isso tive a oportunidade de acompanhar o clube nas descidas, que foram 3 descidas, desde a Premier League para a Championship e depois novamente problemas financeiros, Championship à League One. Por isso eu tenho um conhecimento já vasto daquilo que é o futebol em Inglaterra, daquilo que as pessoas procuram, do mediatismo todo que tem, e em Inglaterra há essa possibilidade. Outra coisa que é muito importante que eu gostava de referir é que nós aqui em Portugal olhamos muito para aquilo que é o jogador estrangeiro, o que é a qualidade do jogador estrangeiro, o que é a qualidade do treinador estrangeiro. E não nos protegemos nesse sentido, porque os outros é que são bons e nós somos bons, mas a Inglaterra não. A Inglaterra há uma proteção incrível ao jogador inglês, ao treinador inglês, e isso une-os muito. E para o jogador estrangeiro ter sucesso precisa de trabalhar muito, precisa de lutar muito, precisa de provar muito o seu valor. E eu senti essa diferença lá, porque só passados 2, 3 e até um bocadinho mais de 3 anos é que eu realmente me senti realizado nesse sentido e que me deram o real valor. Aqui eu creio que, apesar de toda a qualidade que o Ricardo referiu muito bem do futebol português, da maneira que somos reconhecidos lá fora pela qualidade que temos a todos os níveis, quer de jogadores, quer de treinadores, quer de condições de trabalho, quer de metodologia, etc. Nós temos que valorizar muito o nosso produto e nós não o valorizamos tanto. E isso é um caminho que nós temos que ir percorrendo, é um caminho difícil, mas que nós próprios, nós também que somos ex-jogadores, que sentimos isso na pele, temos que tentar, temos que lutar por isso mesmo, embora, e eu também gostava de referir isso, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não nos dão esse espaço para o fazer. Porque nós vivemos o futebol, nós temos a paixão do futebol, nós sabemos o que é o futebol, muitas vezes queremos entrar, queremos ajudar e não nos deixam fazer, porque sabem aquilo que realmente, aquilo que nós pretendemos é o bem do futebol. E muitas vezes
nos clubes o bem do futebol não é propriamente o que mais importa. Claro, e como é que vocês, jogadores, lidam com as vossas próprias perspectivas pessoais dos sonhos? Ou seja, tiveste num clube com a grandeza de... Todos têm a sua grandeza, o Braga, mas com a grandeza do Benfica, tiveste num clube com a grandeza do Tottenham, com a grandeza à sua forma do Portsmouth, que depois teve um problema, foi-se afundando financeiramente, lidaste com problemas pessoais gravíssimos, não é? E também com muitos putos, muitos miúdos que começavam a jogar a bola, em todos esses clubes, com enormes ilusões e enormes sonhos, não é? É fácil destruir o ego desses miúdos, não é? É muito fácil, nesses é muito clubes, fácil. não é? E Ou seja, que eu te queria perguntar, os clubes conseguem, efetivamente, proteger os miúdos de si próprios a dada altura? É difícil, tem que haver pelo menos essa tentativa de proteger. Em Inglaterra tem-se falado muito nisso, porque tem acontecido alguns casos de jogadores que não suportam essa pressão, depois de não conseguir os objetivos que pretendiam, ou os sonhos que tinham, e que depois entram numa espiral muito negativa. E Inglaterra, acima de tudo, tem-se falado muito do aspecto mental, não só a nível dos jogadores profissionais, mas também, acima de tudo, dos jogadores da formação. Mas depende muito também do trabalho que é feito nos clubes nesse sentido. Cada vez o aspecto mental é mais importante na evolução do próprio jogador, né? Nesse tipo de pressões que tem que aguentar a todos os níveis, e incluindo também a pressão pessoal dos seus objetivos e dos seus sonhos. Mas também é importante, a nível familiar, que haja essa proteção e essa salvaguarda por parte da família, dos pais, nesse apoio incansável. Mas também muitas vezes é importante também darem um bocadinho de realidade aos miúdos, porque é uma profissão difícil, nem todos o vão conseguir, ou nem todos vão conseguir chegar ao patamar que desejam ou sonham, mas o caminho é longo, é árduo, e tem que haver sempre muito trabalho nesse sentido. Falas nos pais, e acho que é um bom mote para lá irmos já daqui a bocadinho. Os pais dos miúdos. O Neno, para falar com o Neno, quer dizer, é um capital de simpatia. Tu acabaste de jogar futebol há mais de 20 anos, mas não há ninguém que desconheça que tu jogaste futebol. Não só pelo futebol que jogaste, mas também pela simpatia que transbordas sistematicamente depois que deixaste de jogar futebol. Portanto, isso é um capital extraordinário que alguém, como pessoa, tem para sempre, não é? E, portanto, não posso deixar de dizer isto. Mas tu, como guarda-redes, eu tenho a ideia que os guarda-redes são muitas vezes os homens mais solitários do futebol, não é? Ali, debaixo daqueles paus e tal, sozinhos, não é? A ver os outros a jogar e a falhar tantas vezes, não é? De alguma forma, o guarda-redes é mais observador do que os outros? Sentiste mais observador do espetáculo, do fenómeno, do que estava a passar do que os outros? Eras mais reflexivo do que os teus colegas de trabalho? Bom, antes de mais, deixa-me agradecer o convite do Ricardo. A palavra mais bonita e mais sensacional e maravilhosa que o homem inventou é obrigado. Obrigado pela tua teimosia, obrigado pelo teu sonho, obrigado por acreditares e por teres o teu pai como referência. Não é fácil falar depois do Ricardo Rocha, não é? O Ricardo Rocha, de nós todos estamos aqui assim, é a única pessoa que falava, na televisão falava, mais do que o Presidente da Câmara, que andou uns tempos calado. E fica difícil falar nesta altura. Deixa-me agradecer também a sua presença. Nós já estivemos em tantas situações em prol de Santo Tirso. Agradecer também à Presidente da ASAS, que ela dizia que eu não a conhecia, mas a verdade é que eu já fui à ASAS e ela não estava lá. Por isso, o meu obrigado. E deixem-me agora falar de um senhor que está aqui à minha frente, que toda a gente lhe chama de Mísser. Ele não é Mísser, é um mestre. Ele é um mestre. É uma referência para todos nós, em todos os sentidos. E vanguardista. Essa história do gel agora que todo mundo usa, há um ano e qualquer coisa, 2 anos. Há 3 e 4 anos, este senhor já nos obrigava a fazer isso. Tanto que eu ando sempre aqui com o meu gel. Eu ando sempre aqui com o meu gel. Aprendi consigo. E várias coisas mais. Eu trabalhei consigo.
Eu posso falar de si porque eu trabalhei. Eu conheci a sua essência. Tive esse privilégio. Para mim é um privilégio. A todos os que estão aqui presentes, obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado. Vocês são, para mim principalmente, antigamente dava um microfone e eu não largava o microfone. Agora continuas a fazer o mesmo. Eu falava, eu cantava, eu fazia tudo. Não, agora não posso fazer porque agora o Ricardo Rocha é a única pessoa que está com. Ele nunca mais, ele não parou. Ele continua sempre a falar. E falar depois dele é um pouco complicado. Mas ainda te lembras da minha questão, ou nem por isso? Não, eu lembro da sua questão. Deixe-me só porque eu tenho que fazer essa introdução, porque ao ver essa gente toda aqui assim, eu tenho que lhes agradecer, porque não é fácil. Porque vocês estão a ser para mim uma cobaia. Eu já há mais de um ano e tal que eu não falo para ninguém, pá. Assim, para ter um público à minha frente, já há muito tempo que eu não tinha, e estou a ter a vocês. E depois, caras tão bonitas, pá. Pô. E isto é um modo para depois entrar na tua questão. O lado B do futebol. Antes de ir ao lado B, eu quero ir ao lado B do facto de nós estarmos aqui, que são aquelas pessoas que estão aí ao fundo, que ninguém lhes dá importância, que montaram um estudo aqui para que nós pudéssemos estar aqui. Desta maneira, sem forçar muito a voz, que eu agora como cantor também tenho que ver esta parte, né, de forçar a voz. Porque senão teria uma certa dificuldade. Muito obrigado a todos vocês pelo vosso trabalho. Sem vocês, isto aqui não era possível. Eu falo assim porque eu de manhã houve já uma coisa qualquer aqui em Santo Tirso, mas eu não pude vir porque eu também tive que trabalhar a montar um cenário para uma assembleia que está a ver agora no Vitória. Por isso é que eu estou a falar e estou-me a lembrar deles, porque eles estão a ter esse trabalho que eu tive de manhã. Quanto à questão, eu enquanto jogava a bola, eu era um homem muito focado naquilo que eu fazia, porque o meu pai me ensinou a ser focado naquilo que eu fazia, com paixão, com amor, com alegria. Então o futebol nunca foi uma profissão para mim. Era um gozo que eu tinha. Eu ia para o treino com gozo e saía de lá com gozo. Eu adoro a vida. E digo-lhe mais, não é a vida que me leva, eu é que levo a vida. Eu sou feliz em qualquer momento que eu possa estar. Eu desfruto do momento. Eu tenho que gozar com a vida. Porque nós sabemos todos, a única verdade da nossa vida é a nossa morte. A verdade é que enquanto eu estou aqui, eu tento... eu gosto de olhar na cara das pessoas, eu gosto de sentir as pessoas. Esse afeto... Agora é o Marcelo que dá afeto. Antes o Marcelo dar o afeto, já eu dava. O Marcelo agora dá, mas eu dava antes do Marcelo aparecer. Porque eu preciso das pessoas. Eu necessito das pessoas. Alimento-me das pessoas. E mesmo quando as pessoas vêm com posições negativas, eu tento transformar aquilo numa posição positiva. O problema para mim não existe. Existe a solução. E quando eu jogava era muito focado. Então, o facto de eu estar na baliza, a mim dava-me gozo. Cada momento eu não podia... Hoje eu faço com mais... sem problemas. Mas na altura aconteciam coisas no jogo que eu até me ria. E se fosse hoje, as pessoas diziam, esse gajo é louco, quer dizer, está aqui, ou está a perder, ou as coisas não estão a correr bem, mas ele está a rir com a situação. Porque a vida é isto, é um momento. Eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz. Eu vim ao mundo para ser feliz. Nós todos viemos para sermos felizes. Então eu tenho que ser feliz. Hoje é diferente, né? Se eu jogasse hoje, era capaz de vez em quando a bola está longe, vir para a bancada, até porque a bancada hoje tem muito mais mulheres bonitas do que no meu tempo, não é? Hoje as mulheres vão ao futebol. E é uma coisa também que eu quero chamar aqui a atenção ao Ricardo. Ricardo, eu vejo aqui só Ricardos e homens aqui em cima. Vamos ter também mulheres, pá. Sério. Futebol feminino. É o lado B. Vamos ter aqui o futebol feminino também. E ter uma cara simpática e bonita. Não é que eles sejam feios, mas uma senhora cá em cima dá mais. Uma, duas ou três. Uma, duas ou três, não é? Olha, deixa-me perguntar outra coisa relativamente à pressão. Obviamente tu és uma pessoa parece-me com uma descontração e uma forma de olhar o mundo que eu acho que invejável. E acho que cada um de nós gostaria também de ter, e se calhar temos à nossa maneira, um bocadinho disso, não é? Captar um bocadinho disso.
O Vitória é um clube particularmente exigente, com adeptos particularmente exigentes. Sim, não, E eu acho, todos espera, os clubes... deixa-me só dizer, o meu também. Mas o que eu te queria perguntar é, como é que isso se compagina com os mais miúdos? Eu sempre vou puxar para aqui porque estamos a falar também do Asas e desta perspectiva, não é? Como é que se consegue educar, levar, parametrizar, conduzir, no bom sentido, miúdos, e falo de claques, falo de adeptos, para bons princípios, quando às vezes a paixão é tão exacerbada? Pá? A pressão, ela existe em todos os lados, em qualquer clube. Obviamente que uma das marcas do Vitória é justamente essa paixão. Eles têm a paixão. Porque, repare bem, e nós temos problemas diariamente. Ultimamente, havia um senhor que estava a ligar para lá, que ia nascer o neto ainda não tinha nascido, mas ele queria que o neto fosse sócio do Vitória, antes do miúdo nascer. Quer dizer, são coisas doidas. Outro dia também outro senhor me ligava, portanto, o avô morreu e ele queria pôr lá as cinzas no estádio. E eu dizia, pá, se eu abro aqui um precedente dessa qualidade, qualquer dia isto aqui torna-se, já não é um estádio. Ouça, essa paixão, nós também fomentamos isso, nós vamos às escolas. Estamos sistematicamente com os miúdos. E a verdade é que quando nasce uma criança, se não é o avô, é o pai que vai pô-lo como sócio. Já começa aqui aquela ligação umbilical com o clube. E depois é as coisas que eles fazem diariamente em prol do clube. E o Vitória em Guimarães é um modo de vida. Você anda pela cidade e eles estão lá com as camisolas, mas com orgulho, não é vestir por vestir, com orgulho a camisola do clube. E é pena porque isto devia-se passar em todas as localidades. Porque isto é uma forma realmente de mostrar essa paixão, esse amor que eles têm para com o clube. E acompanham. Agora, é tal história, eu costumo dizer, eu não nasci vitoriano. Eu nasci em Cabo Verde há 59 anos. E onde eu nasci era Benfica, Sporting e Porto, não se falava de outro clube qualquer. E eu escolhi na altura o Benfica. Mas a verdade é que eu aprendi, pela forma como eles veem o futebol, uma forma apaixonada. Você está no campo e sentem, e o Luís também poderá depois, o mestre Luís, por atrevimento chamado de Luís, mestre Luís, poderá falar um pouco disso também daqui a bocadinho, porque sente-se a energia que eles contagiam para dentro do estádio, para o jogador. E nós estamos a pagar um preço muito alto do facto de eles não estarem connosco lá, porque o futebol em si, para mim, não é só aquilo que se passa dentro das quatro linhas, é aquilo que se passa à volta. E eles conseguem transportar de fora para dentro o que é verdadeiramente futebol. E então cada jogador que passa pelo Vitória não fica indiferente. E passado 10, 15, 20, 30 anos, ainda ligam a saber como é que o clube está, como é que as coisas estão a acontecer, se é a mesma coisa, porque a verdade é que aquilo que se passa hoje com esses jovens que tu dizes que, da forma apaixonada como vivem o futebol, já se passava há 20, há 30 anos atrás. Agora, há um problema, e um pouco respeitando a sua pergunta, há um provérbio chinês antigo: não queiras ver o lado mau de um homem bom. Eles são fantásticos. Eu lembro que há 20, 30 anos atrás eu ia a um sítio qualquer comer, quando ia pagar, estava pago. As fábricas obrigavam-nos a ir lá buscar coisas. Agora, quando as coisas estão mal, quando o clube não está bem, meu caro amigo, sai da frente. Claro. Tiago Moutinho, treinador de futebol, com uma experiência vastíssima, vastíssima mesmo, porque se eu puser aqui a dizer os clubes onde tu trabalhaste, para já não os consigo pronunciar. E depois, mas enfim, trabalhaste, além de trabalhares em Portugal, como as pessoas sabem, evidentemente, mas também saberão que trabalhaste na Sérvia, na Grécia, na China, na Espanha, e desde 2012 que trabalhas fora de Portugal, com exceção de uma passagem pelo Belenenses há uns anos atrás. E sempre, ou quase sempre, com camadas jovens, não é? E daí que eu começasse por te perguntar, tens uma enormíssima experiência com diversíssimas e se calhar diametralmente opostas realidades
de camadas jovens, nomeadamente na China até, não é? Onde tiveste bastante tempo. O que é que nos podes contar desse percurso e dessas diferenças? Se é que deve havê-las, não é? Boa tarde. Há pouco o Neno começou por dizer que era difícil falar depois do Ricardo. Imagina a dificuldade de falar depois do Neno. E também eu já tive a oportunidade de ver o Neno cantar. É uma pena não cantar hoje para nós um pouco, mas vamos lá ver se conseguimos isso. Se me permitem, cumprimentar em primeiro lugar o Ricardo, agradecer-lhe o convite que me fez, dizer-lhe agora publicamente o quanto admiro o que tem vindo a fazer e que da minha parte pode contar comigo para tudo. É uma honra para mim poder ajudá-lo e, como o Paulo disse inicialmente, o Ricardo, pela sua forma de ser, cativa as pessoas e chega-nos ao coração e, portanto, desde já também publicamente agradecer e dar-lhes parabéns. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar o Sr. Presidente da ASAS, cumprimentar o Luís, o Mr. Luís, acho que o Luís, dizer-lhe também que é uma referência como jovem treinador de futebol, uma referência para mim como treinador de futebol, mas também como homem, dentro e fora de futebol. E, portanto, não resistia em dizer-lhe isto publicamente também. A minha passagem pela China, eu tive muito no futebol profissional também, ligado à equipa técnica do Ricardo Sapinto. Na China, realmente, fui treinador principal do Sub-15 e Sub-16 e realmente uma realidade totalmente diferente daquela que eu imaginava antes de ir. Uma cultura complicada, mas uma cultura que depois se transporta para o treino, para o jogo, para os treinadores de futebol na China. Nós chegamos lá, inicialmente fizemos uma avaliação diagnóstica do que estava a ser feito e realmente os treinadores chineses eram treinadores que muito rígidos, não permitiam o erro, criticavam o erro. Eu lembro-me de assistir a situações de treino que um jogador errava e o treinador parava o treino e quase que o agredia fisicamente, assim numa caricatura, mas era verbalmente e, portanto, aquela era uma cultura complicada e nós, portugueses, que temos também esta capacidade, não é, de nos adaptarmos um bocadinho e conseguimos fazer ver o outro lado, aqui o outro lado do treino. Mas foi uma experiência enriquecedora, fantástica e também convivemos com jogadores miúdos que tinham muita vontade de aprender e isso também foi bom para nós porque conseguimos transmitir esses conhecimentos. Ao longo da minha carreira também, não só como treinador de futebol, mas como também dei aulas de educação física durante muitos anos, aulas também no ensino superior, fui convivendo com muitas crianças. E também dei aulas numa escola do Porto com muitas dificuldades, na escola do Cerco, e ver, hoje nós estávamos a jogar futebol e ver a alegria, o sorriso naquelas crianças, a alegria delas, a nos verem ali com tantas vedetas do nosso futebol e não só, a alegria de vermos a alegria deles realmente é o nosso orgulho, não é? E faz sentido estarmos aqui e ajudarmos nesta ação. Antes de passarmos a outros momentos, o nosso tempo é finito e temos mais um painel e entretanto, alguma belíssima arte. Mas eu não queria deixar de perguntar uma das coisas que a mim me mete, e se calhar perguntava a ti precisamente. A relação dos pais com os miúdos é profundamente perturbadora do meu ponto de vista no futebol dos miúdos, das camadas jovens. Não é? Eu vejo pais desesperados, não é? Desesperados porque os filhos sejam bem-sucedidos a jogar a bola, não é? Mesmo sendo uns secos. Se calhar seria o caso do meu pai se me visse a jogar a bola. Não é? Mas a verdade é que eu acho que isso é dramático para os miúdos, é dramático e coloca-lhes uma pressão suplementar que muitas vezes depois é o motivo pelo qual se geram ansiedades, se geram problemas escolares, se geram dificuldades parentais e se gera sobretudo dificuldades de aceitação e de ego e de crescimento e de identidade, não é? Também aí deves ter sentido muitas diferenças nas tuas diversas realidades. Eu tive a experiência de estar no treino com pais presentes e em outros clubes sem os pais estarem presentes. O que é certo é que no contexto de China os pais não estão presentes, portanto
os miúdos vivem na academia, portanto nós treinadores éramos treinadores, pais, psicólogos, irmãos mais velhos, éramos tudo. E também tive num contexto em que realmente mais difícil, porque os pais estavam presentes e depois não é por mal, mas muitas vezes querem dar alguns feedbacks aos filhos, não é? Que depois é o contrário que o treinador está a pedir, não é? E depois faz isto ou faz aquilo ou remata agora a baliza quando não é para rematar, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado porque muitas vezes os pais estão muito próximos até do terreno, não é? Do campo e esse feedback os filhos ouvem, não é por mal, mas depois é um bocadinho diferente daquilo que nós pretendemos que eles façam. Nem sempre é fácil, não é? Não é fácil. Não deve ser fácil. Sim. Eu acho que não. Bom, eu gostava de agradecer-vos a Ana, Ricardo, Tiago, gostava de agradecer a vossa presença. Eu encerraria aqui, porque tens também limite, haveria muito mais para falar, mas limite de horário, este primeiro painel, e passaria a apresentar-vos um momento artístico da tarde, porque eles é mais que os pés. No caso do Dan Riverman, é mais com as mãos e com a voz. O Dan Riverman é um artista de Santo Tirso, que eu particularmente admiro. Tive uma experiência também com ele no Festival da Canção. Escrevi uma canção que ele acabou por cantar maravilhosamente e, portanto, se não foi mais bem sucedida, não se deveu certamente a ele, mas sim à canção. Ele tem um bom par de canções novas e a estrear, e uma das canções, das suas novas canções, que se chama Step Outside, é nesta altura, foi uma espécie de doação para a palavra, para esta causa a palavra, e portanto, desmantelando este painel, eu queria convidar o Dan Riverman a tocar o Step Outside e depois já voltamos com outro painel. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite e pelo privilégio de me fazeres um embaixador deste projeto. É tudo caras conhecidas, tenho aqui o Presidente da Câmara, o Presidente da ASAS, toda a gente me conhece aqui em Santo Tirso. É um privilégio ter o meu single como o hino do projeto, estar aqui no meio de tanta gente ilustre e ídolos meus de infância e até alguns agora do momento, alguns com pena minha no banco contrário, mas não se pode ter tudo, não é? E a música Step Outside fala um bocado daquilo que o Neno falou há pouco, fala da importância da vida, do amor e das pequenas coisas que realmente fazem sentido. Nós andamos sempre preocupados e atarefados, às vezes com preocupações que realmente não têm nenhum sentido, e a música fala de amor e fala de que a vida é só uma viagem de ida e que nós temos que aproveitar enquanto temos tempo, antes que seja tarde demais. Muito obrigado, Ricardo, por teres feito desta música o hino, e eu vou agora começar, mas tenho que ir buscar ali o transpositor, ok? Agora sim. The earth is breathing in pink sunset in the evening, and you got all the time in the world to see it through your window. Now you miss your freedom, your family and friends. Distance never felt so real. You pray for this to end. Old friend, take the lesson and learn. Open your heart, take this lesson and learn.
life is just a one-way ride. Love is all that matters, that's right. Wake up before you close your eyes. When you step outside, when you step outside, promise to yourself, stop running in circles, hold your lover's hand. Old friend, take the lesson and learn, open your heart, take this lesson and learn. This life is just a one-way ride. Love is all that matters, that's right. Wake up before you close your eyes. Remember all the ones who have died. Think of those who'll fight for our lives. Wake up before you close your eyes. When you step outside, when you step outside, when you step outside. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Continuação. Obrigado, Ana. Cá estamos. Agora chegamos mesmo à verdadeira parte que eu acho que é mais importante, sem desprezar as outras. Chegamos à parte mesmo que interessa, que é onde nós queremos chegar como projeto. A instituição. A instituição foi algo que nós tentamos mesmo fazer muito por ela e vamos tentar continuar a fazer. Por isso, neste momento eu gostava de chamar Mr. Luís Castro, seria uma honra, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Presidente da instituição e o Gil Sousa, por favor. Ora bem, palavras mais bonitas que as do Dan vai ser difícil. Eu sou absolutamente fã. Havia um tipo que desrespeito o meu. Havia um crítico de música que uma vez, quando viu um concerto de David Sylvian no Coliseu do Porto, disse: este artista podia ler a lista telefónica, que estava tudo bem. Eu acho a mesma coisa do Dan. Ele podia ler a lista telefónica a cantar, para mim estava impecável. Não é o caso, porque ele diz coisas muito bonitas e mesmo muito bonitas. Obrigado, Dan. Bom, esta parte eu vou tentar levar isto muito verdadeiramente, como o Ricardo disse bem, para a instituição. E ser muito... Pronto, fazer um passo para golos, não é? Eu, portanto, se calhar gostaria de começar e tentar tratar as pessoas por você, porque agora isto aqui é mais complicado. Mais complicado. Não sei como é que eu vou fazer isto. Presidente Alberto Costa. Começo formalmente agora. Presidente Alberto Costa.
Santo Tirso, liderar Santo Tirso é uma enorme responsabilidade. E indireto à questão do Asas, como é que tem sido aqui, nesta cidade, trabalhar com uma instituição com a relevância do Asas, que também estende para a trofa, não é? Mas como é que tem sido esta ligação? Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, meu caro Miguel, podes-me tratar por Alberto, porque não há problema absolutamente nenhum. Queria naturalmente primeiro agradecer o convite para cá estar hoje presente, agradecer e felicitar o Ricardo, de facto, por este projeto, este magnífico projeto, que é exatamente, e começando por aí, cumprimentando todos os outros, que é aquilo que nós somos, de Santo Tirso, os tircenses. Temos um coração enorme, somos gente que gostamos de dar, de ajudar, sendo eu também um tircense de gema, e enquanto Presidente da Câmara não podia fugir a essa questão. A engenheira Helena, a Presidente do Asas, de facto, também genuína, é essa forma de estar muito típica de Santo Tirso. Foi assim que há 28 anos começou este projeto do Asas, que ela continuou, que abraça, continuamente, constantemente, e portanto, enquanto Presidente de Câmara, de facto, e representante do município, é muito fácil trabalhar com este povo, é muito fácil trabalhar com estas instituições. Somos, de facto, um município com muita cultura na área social, temos imensas entidades, imensas associações de solidariedade social, entre as quais o Asas, mas, porque hoje estamos a falar de Asas, permita-me dizer que, de facto, o Asas é uma instituição ímpar, uma instituição única no país. De facto, aquilo que é o trabalho que eles fazem, e aqui cumprimento a Gilda e toda a equipa que acompanha a Gilda constantemente, diariamente, permanentemente, de facto, todos aqueles colaboradores fantásticos. É uma família aquilo, Miguel, é fantástico ir àquela instituição e perceber que os miúdos, as crianças, vão para a casa deles como se fossem irmãos, filhos, parentes, familiares. A forma como eles tratam aquilo é, de facto, admirável. E as crianças sentem isso. E se tivermos a noção de que estamos a falar de crianças que, de facto, sofreram muito na vida desde tenra idade e que não tinham resposta e que apareceu esta instituição para dar resposta e para os preparar, agora com um projeto que até vai até eles integrarem na vida ativa de trabalho, de facto é fantástico. É, de facto, um orgulho ser Presidente de uma Câmara com uma instituição assim. E há um bocado ouvia o Ricardo, o Paulo Madeira falar da questão de se associar, e eu concordo, às vezes há um aproveitamento. Neste caso em concreto, não. É percebermos que o desporto pode ajudar e deve ajudar, como a Câmara Municipal, como todos, este tipo de projetos. De facto, não pode haver vazio aqui, tem que haver alguém que dê a cara, que alavanque. No caso em concreto, até estamos a falar, digamos, de um projeto que depois, naturalmente, a engenheira Helena poderá ter a oportunidade de dizer, nem estamos a falar assim de tanto dinheiro. É tão pouco para aquilo que eles dão e para aquilo que eles fazem por nós. É tão pouquinho aquilo que nós podemos dar à instituição comparando com aquilo que eles nos dão a nós. E por isso, Miguel, é de facto um orgulho enorme, tremendo, estar aqui com este painel, com gente que me dizia há pouco também o Ricardo, o caro Vitoriano, Presidente do Tircense, e também o meu cabeleireiro particular, pá, portanto hoje estou com esta gadelha, pá, desculpa lá, a culpa é tua também, pá. O Miguel há um bocado dizia que o Dan, que aquela voz fantástica, pá, a culpa não foi tua, nem podia ser de ninguém de Santo Tirso, a culpa de não ganhar no festival, pá, tinha que ser dele. Pá, aqui também a culpa não é minha, há de ser de alguém de fora, pá, de Guimarães, como é o Ricardo. Mas de facto é um orgulho estar aqui, mas eu acho que temos todos o dever e a obrigação de apoiar este tipo de instituições, porque de facto é muito meritório aquilo que eles fazem. E a Câmara Municipal acompanhou desde há 28 anos, como eu disse, continua a acompanhar, continuará a acompanhar, porque de facto é muito, muito importante. E um grande bem-aja também aqui ao Ricardo, por perceber que é assim, com estas coisas que nós podemos alavancar e ajudar. E o desporto, como dizia, com estas novas metodologias, que até me agradou aqui de ouvir, e naturalmente ali o Ministro Luís Castro terá a oportunidade de dizer, esta disciplina, esta forma de encarar o desporto de forma diferente, leva-nos de facto a transportar também para este mundo e poder auxiliar neste mundo. O desporto pode ser de facto uma boa forma
de lhes dar alegria, como dizia o Neno, que, como ele dizia também, já és da família, pá, qualquer dia tens que mudar para cá, pá, estás sempre nos eventos sociais cá, pá, portanto, também tens que mudar para cá, tal como o Ricardo, pá. Não, o Ricardo já está, portanto, tu é que tens que mudar, que o Ricardo já cá está. Mas, de facto, o desporto pode ajudar a dar alegria novamente a estas crianças que tanto sofreram. E nós temos, o mundo do desportivo tem a obrigação de ajudar nestas causas, por um lado, mas, por outro lado, ajudar, fundamentalmente, ajudar estas crianças a crescer felizes e alegres. E não nos podemos esquecer que é por eles e para eles que cá estamos. E por isso é que há pouco dizia, desculpem lá focar-me, que depois podem as palavras não chegar, é por isso que cá estamos também, para ajudar com o IRS solidário, para fazer transferência bancária para esta engenheira, tem que dizer porventura, ou tem que publicitar o número da conta bancária para fazer as transferências bancárias. Podem e devem ir à instituição, conhecer a instituição, perceberem que o que eu estou a dizer não são palavras bonitas, é mesmo realidade, é mesmo verdade, a forma como eles lidam com aquela gente é adorável, mas é preciso pôr lá o dinheiro e ajudar, porque de facto eles lutam constantemente, diariamente, com dificuldades tremendas, enormes, e porque também, honra seja feita à engenheira Helena e toda a sua equipa, com a Gilda e todos, estão sempre a criar novos projetos, a criar novas formas de ajudar aquelas crianças, aqueles jovens a crescer e a tornarem-se de facto adultos felizes, porque eles têm direito também a ser felizes. Eles não têm culpa da forma como, eventualmente no início da sua vida, tiveram aquele tipo de problemas e por isso todos temos, e não podemos fazer como é normal, assobiar para o lado, escondermos e meter a cabeça na areia e fazer de conta que isto... Nós estamos no mundo real, isto existe mesmo. E também, desculpem dizer-vos isto, mas digo isto constantemente, aliás, até muitas vezes em eventos ligados à educação, não vamos constantemente fazer aquilo que é normal. Olha, agora a propósito da final de hoje, a culpa é da polícia, do Presidente da Câmara, é daquela gente toda, que bandidos, porque eles não vão lá fiscalizar. Não! A culpa é de nós todos. Todos temos que ser responsáveis. E neste caso em concreto, não, a Câmara que ajuda, o Governo que ajuda, a Segurança Social que ajuda. Não! Temos todos que ajudar, temos todos que dar um bocadinho de nós. Porque se não for assim, meus caros, nunca vamos resolver nada. Andamos sempre a fazer de conta que fazemos e que dizemos. Por isso, Miguel, se calhar já me alonguei, porque o painel tem muito mais coisas muito mais interessantes para dizer, mas não se esqueçam do foco desta estadia aqui hoje, ou da nossa vinda aqui hoje. O foco é o ASAS. São aquelas crianças. E nós temos o dever e a obrigação de ajudar esta instituição e estas crianças. Portanto, lanço aqui mais uma vez o repto. Transferências bancárias, visitem, passem por lá, ajudem, às vezes, com aquilo que tiverem. Muito pouco, dá muito. Pouquinho, o que forem, uns podem dar mais, outros menos, é tudo bem-vindo. E às vezes até mesmo em espécie, com materiais e equipamentos, camisolas para aqui depois leiloarmos, não é? Ou seja, é exatamente isso. E por isso, muito contente e orgulhoso de ser presente numa Câmara que tem uma instituição com esta valência e desta dimensão, de facto, que é uma coisa extraordinária e única no país. Felizmente que o evento está a ser transmitido, está a ser coberto por alguns órgãos de comunicação social e transmitido pela Santo Tirso TV, também pelo Facebook da Palavra, e certamente que a mensagem chegará a muita e boa gente com vontade de contribuir. Luís Castro, a minha vontade é dizer, diga o que quiser, mas vou ter que lhe perguntar umas coisas, porque na realidade o percurso admirável de Luís Castro, também no meu clube, e agora as coisas também são como são, não é? Agora, enfim, também esteve no Vitória de Guimarães, mas não há gente que não tenha passado no Vitória de Guimarães. Mas o passado nas camadas jovens do Floco do Porto também traz muita história para aqui, não é? Porque o Porto, à semelhança de outros clubes, também tem uma política de inserção dos jovens muito, muito forte. Também do ponto de vista do modelo, do acompanhamento, da residência, da chamada. E era também um bocadinho que eu gostava de lhe perguntar, essa experiência de tantos anos, em que é que resultou? Que diferença é que o Porto introduziu aí nessa forma de lidar com as camadas mais jovens? Boa tarde. É um prazer estar aqui. O Ricardo lançou-me um desafio. Era um vazio que eu tinha na minha vida.
não estar associado. Eu procurava associar-me de alguma forma a uma causa que me tornasse mais pessoa, e porque eu sentia esse vazio. E o Ricardo fez-me o apelo e eu senti que o apelo era aquilo mesmo que eu precisava. Não o faço da forma intensa como gostaria, porque estava no estrangeiro, mas agora mais perto, já conversei com a Telma e já decidimos que agora, depois de eu chegar de um pequeno período de férias, iria a Asas, o que eu ainda não fiz, ok? Porque não tenho estado. E essa dimensão humana, Luís, sente-se, não é? Sente-se, aliás, todas as pessoas que aqui passaram, não é? E certamente, e eu te comungo, não é? A dimensão humana do Luís está muito presente na forma profundamente ética com que respira futebol. Isso é algo absolutamente notável, deixa-me dizer. Mas eu Às acho vezes falta, que se calhar, um projeto para confirmar, não é? Sim, mas eu acho que a forma como, e agradeço as palavras simpáticas que tiveram para comigo hoje, aqui, eu acho isso que é uma coisa que é natural. A exceção é não sermos assim, acho eu. Acho que a obrigação do homem, enquanto ser humano, é ter cuidado com o outro ser humano. Não pode ser de outra forma a vida. Nós é que começámos a achar anormal ter cuidado com o ser humano e respeitar o ser humano. E a mim isso choca-me profundamente. Mas eu conto um episódio da minha vida onde foi decisivo para mim. Na minha 4ª classe, uma turma de 20 e tal alunos, o melhor aluno da turma chamava-se na altura e chama-se agora Júlio Diniz. Era só era o nome dele. E Júlio Diniz era o melhor aluno da turma e para choque meu, quando eu perguntei ao Júlio, então Júlio, e para o ano vais aqui para a telescola connosco? E ele disse-me, não, o meu pai não tem dinheiro e eu tenho de ir para a fábrica de vidros. Ele tinha 10 anos e ele foi para a fábrica de vidros trabalhar. Aí pela primeira vez eu emociono-me a contar isto, porque a culpa é da sociedade. A culpa não é dele, a culpa não é do pai. Nós todos somos responsáveis por isso. A sociedade habituou-se a assobiar para o lado. Os grandes líderes mundiais habituaram-se a assobiar para o lado. Os grandes líderes responsáveis por esta criança não são só os pais. A sociedade é responsável. A melhor aluno daquela turma não podia ir trabalhar para a fábrica de vidros como foi. Porque se calhar ele era um potencial presidente da nossa República, um potencial presidente de uma grande marca, e ele não, foi trabalhar, foi um operário que entrou numa com 10 anos. Portanto, depois para já não falar daquilo que é a minha terrinha, a minha aldeiazinha, onde se depois da escola se tem de tomar conta do gado e meter o gado na loja e depois ir pôr o gado a pastar de manhã antes de ir para a escola e depois ir buscar as ovelhas ao final do dia por crianças de 6, 7 anos. Portanto, isso sensibilizou-me desde cedo. Então, quando o Ricardo lançou o desafio, estava muito sensível para isso e eu respondi de forma logo muito positiva. E agora, entrando, não querendo ser maçador, eu estive 7 anos na formação do Futebol Clube do Porto, a dirigir, enquanto diretor técnico. E as pessoas no futebol habituaram-se a olhar para os sub-19 são campeões, ei, boa, temos uma grande formação. Ei, os sub-15 também foram, ei, boa, temos uma grande formação. Assim como nos nossos treinadores, ponho aqui um parentezinho, no final desta minha época, eu disse ao meu CEO, ele a fazer a avaliação da época, eu disse, esta época para mim, foi muito mais conseguida que a época passada. E ele encostou-se assim na cadeira, e eu já sabia que o italiano De Zerbi é que ia ser o treinador, e eu também o quis pressionar um pouco. Disse, esta segunda época para mim foi muito mais conseguida. Mas então porquê? A época passada fomos campeões com 23 pontos de avanço. Sim, mas este ano 14 jogadores entre os 19 e os 23 anos jogaram Champions, jogaram Liga Europa e jogaram campeonato. O futuro, títulos, há muitos. O futuro destes jovens não é todos os dias. Ganhamos, portanto, as nossas vitórias na vida vão para além dos resultados que as pessoas veem. Há coisas que não se veem. O nosso trabalho, a nossa vida vai muito para além daquilo que se vê.
normalmente. E o treinador de futebol hoje é avaliado pelos resultados que a sua equipa tem. Há muito mais vida para além do resultado que um treinador consegue. A organização, a forma como lidera o staff, a forma como passa valores para a equipa e a forma como lança jogadores para o futuro. E então, falando da formação do Futebol Clube do Porto, a minha grande preocupação, para além desses resultados do Sub-15, Sub-17 ou Sub-19, que eu sei que a vocês, adeptos do Futebol Clube do Porto, é muito importante, porque fazia-se a contabilidade, o Benfica quantos tem títulos, o Sporting quantos tem, o Porto quantos tem, e então tinha aí a somatória, isso é que interessava. Mas não, a mim, primeira medida, todos os jogadores do Futebol Clube do Porto tinham que estudar, e o Futebol Clube do Porto teria de dar as condições para todos os jogadores estudarem. Quando eu saí do Futebol Clube do Porto, ao fim de 7 anos como diretor de formação, tínhamos jogadores na universidade e jogavam futebol. O Tozé foi o melhor aluno do distrito do Porto e era jogador da formação do Futebol Clube do Porto. Essas são as nossas vitórias. E outras vitórias é eu dizer ao team manager para ir a casa para ir avaliar a estrutura familiar de um jogador e ele dizer-me: Mister, eu cheguei lá às 8 horas e não cheirava a comida. A partir daí o Futebol Clube do Porto apoiou essa família, levando os géneros a casa para que a família se alimentasse de forma digna. Então, tudo isto tem que ser as nossas preocupações. E eu fico muito... Agora o projeto... Só falando um bocadinho do projeto, a palavra tem que ter por trás dela uma coisa fundamental: a ação. Eu digo sempre aos meus jogadores, de letra, todos somos bons. O que interessa é aquilo que vamos fazer em campo. Portanto, a palavra é um nome fantástico. Agora, a ação que temos por trás da palavra será decisiva para valorizar a palavra, o projeto da palavra. A forma como nós vamos operacionalizar e vamos estar a chamar o futebol, porque aqui hoje é muito bonito, nós dizemos o lado B do futebol, sim, mas isto, ficar aqui não chega, tem que se desafiar os clubes, tem que se desafiar os jogadores, tem que se desafiar os presidentes, e agora há aqui capital humano, eu estou aqui a ver pessoas com muito capacidade para se chegar junto de muitas equipas em Portugal e de pormos a Primeira Liga associada a um projeto e que pode dar muita visibilidade. Como? Não é só dizer, ajude. Não. É dizer, eu ajudei, ajude também. Exatamente. Okay? Dificilmente poderia apadrinhar com um padrinho melhor. Portanto, este convite é certeiro, é de goleada, não é? É de goleada. Gil Sousa, nasceste no Porto. No entanto, há uma espécie de adoção também em Santo Tirso, não é? E é o caso paradigmático das pessoas que, inscritas num território, empresários de sucesso, não se estão a borrifar para o território, não se estão a borrifar para as pessoas e fazem do serviço comunitário e da vontade de ajudar as pessoas uma missão de vida e, se calhar, o seu principal objetivo de vida. E por isso eu gostava de perguntar como é que o setor empresarial, até das novas tecnologias em que estás envolvido, pode ser um fator de desenvolvimento e de ajuda também, não só para o ASAS, mas para a comunidade de Santo Tirso. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do Ricardo para integrar este painel. Eu estive a acompanhar o projeto desde o momento zero, porque o Ricardo, quando teve a intenção de fazer algo, de ajudar, foi assim que ele falou comigo, eu senti realmente essa intenção verdadeira, que todas as pessoas falaram, o Paulo, o Ricardo, as pessoas que aqui estão, não é por acaso, é porque realmente também têm essa intenção, também têm essa mesma vontade, e o Ricardo, quando transmite isso, e sentindo isso, porque eu acho que a intenção é tudo. Mesmo em ajudar, a intenção com que o fazemos vai fazer a diferença. E a verdade das palavras dele realmente fizeram-me querer ajudá-lo e participar ativamente. E sobre isso era mesmo um agradecimento a ele, porque é dele que surgiu a semente que agora poderá, e sem dúvida dará muitos frutos. O Luís Castro, sem dúvida que personifica todos esses valores, sente-se isso na pessoa dele. E um agradecimento também ao Luís, que foi a segunda pessoa com a qual eu estive junto, já com o ASAS.
Vou fazer uma pergunta mais no fim, vou só fazer também aqui esta pequena introdução, Miguel. Pronto, porque relativamente ao ASAS eu tenho uma ligação umbilical. A minha mãe foi uma das pessoas que fundou a instituição. A minha irmã adotou uma criança da instituição, tenho um sobrinho que esteve na instituição e participei na instituição em muitos momentos e realmente o que o Presidente também referiu, o que fazem é fantástico, porque é uma entrega humana verdadeira, muito bonita. Vê-se a relação entre as crianças e toda a gente que não só trabalha na instituição, mas que se relaciona com a instituição. Realmente muito bonito. E quando o Ricardo me falou de ajudar, eu disse-lhe exatamente isso. Eu disse, Ricardo, é importante arranjar alguma coisa que seja credível. Do que eu conheço, posso já falar de uma instituição que é o ASAS, que eu realmente tenho a certeza que tudo o que for entregue vai ser muito bem aplicado e vai ser aplicado nos jovens, que são o futuro. E se nós realmente queremos mudar alguma coisa, isso começa na educação e começa nas crianças, não é? E eu dizendo isto ao Ricardo, o Ricardo claramente concordou e direcionou então toda essa ajuda que ele queria empregar para a instituição ASAS, e eu fiquei muito orgulhoso. E então nesse primeiro encontro tivemos já com a Telma também, com o Luís, foi um jantar e que depois foi dando mote a tudo isto. Sem dúvida que o futebol é um desporto que move paixões e que também move bastante capital, e assim sendo é um parceiro excelente para poder capitalizar instituições e para poder promover eventos solidários e dessa forma ajudar os outros, não é? Ou o próximo. Na questão que tu me fizeste, eu realmente nasci no Porto, mas sempre vivi em Santo Tirso, quer dizer, vivi até terminar o secundário, depois nos tempos de faculdade também vivi em Guimarães, vivi em Braga, vivo agora em Matosinhos e vou regressar agora outra vez no Santo Tirso. É engraçado este momento da minha vida, vou ser pai no próximo mês e vou regressar à cidade. E relativamente à parte empresarial que tu dizias, NESI, propriamente dito, que é a empresa na qual eu trabalho, nós por acaso trabalhamos com o ASAS e fazemos outro tipo de situações. E mesmo a nível pessoalmente, o meu IRS solidário também é para o ASAS. E lá está, se todos tivermos um bocadinho esse cuidado, no caso do IRS é uma coisa que não custa, é uma questão mesmo das pessoas se darem esse trabalho, escolher uma instituição que acham credível, porque o ajudar, isso foi falado, eu acho que isso é importante. Nós muitas vezes também temos quase aquele receio, o que é que vai ser feito, não é? Infelizmente tivemos casos em Portugal muito tristes, não é? Não vou voltar a referir porque não interessa, mas todos sabemos de um caso ou outro em que isso aconteceu. E então, nesse sentido, acho que as pessoas, ao envolverem-se mais com as próprias instituições ou com os projetos, começam a ganhar essa confiança e começam a entregar mais o seu tempo, porque às vezes não é só com o dinheiro que ajudamos, é com o nosso tempo, é com uma palavra, não é? Eu acho que a palavra é uma palavra importante, não só porque a palavra é o compromisso, não é? O que o Ricardo me falou sobre isso é que deu a palavra ao Pai, que iria fazer algo de bem, mas ao mesmo tempo também se falou aqui do a palavra passa a palavra, não é? Quando nós falarmos de algo com verdade e quando acreditamos, isso passa, essa energia passa ao outro e o outro acredita e por aí fora. E sem dúvida que o Luís Castro é um padrinho excepcional nesse ponto, não só porque acho que percebeu a dimensão da instituição ASAS, mas também porque se mostrou desde logo totalmente disponível para participar ativamente nessa ajuda e no projeto da palavra. Pronto, penso que já respondi aqui mais ou menos à tua questão. Eu deixei para o fim e para finalizar este painel, precisamente a Presidente da Direção do ASAS, Helena Silva. Helena, não deve ser fácil sintetizar o percurso do ASAS em breves minutos, mas é isso que eu lhe pedi, quer dizer, desde 92, não é? Muito tempo. Se calhar, não indo ao passado, o grande desafio que nós estamos todos aqui a lançar é um desafio de presente, porque o presente também é de emergência sempre, não é? Sobretudo nesta fase é de emergência, mas é de futuro, não é? O que é possível de fazer no futuro
com mais ajuda, com mais investimento no ASAS por Santo Tirso, o que é que o ASAS pode fazer de futuro, de relevante, já? Obrigada. Obrigada a todos. Como disse o Neno, realmente é uma das melhores palavras que temos. É realmente obrigada. Eu precisava de fazer 2 ou 3 referências. Uma é a satisfação que pessoalmente sinto, e institucionalmente também, de podermos estar de olhos nos olhos, porque esta situação de Teams e de outras plataformas é terrível, não é? E perdeu-se muito neste ano e tal. Portanto, é o primeiro encontro que nós temos olhos nos olhos, mesmo assim não com todas as pessoas que hipoteticamente ou eventualmente quereriam estar aqui, mas é uma satisfação enorme podermos ver os sorrisos, ver as reações das caras. Muito obrigada por ter sido neste momento. Eu, em primeiro lugar, Miguel, deixe-me agradecer primeiro ao Ricardo Martins e agradecer-lhe tudo o que tem feito e, sobretudo, uma situação com que me identifico também, pessoal e institucionalmente, é a seriedade dos convites que fez. Mostra a sua postura e a sua atitude do qual nós gostamos. A ASAS já tem parcerias praticamente com tudo, realmente ainda não tinha com o futebol. Como sabem, também é um setor complicado, assim como o Ricardo e outros que falaram, e eu percebo, se tem dificuldade em associar-se a qualquer coisa pelo indevido uso da sua imagem, e isso agrada-nos que neste momento eu esteja a ver pessoas com quais me identifico pessoalmente e institucionalmente também, porque estou à frente da instituição e como tal também aceitei. É um orgulho neste momento que a ASAS seja a instituição do primeiro evento que vocês vão apoiar, porque realmente uma palavra, um pequeno gesto que seja, cada pequenino, é ótimo. Isto tudo que aqui se está a passar vai ser muito bom para a ASAS, por quem está a ver, por quem está a ouvir, por quem ficou sensibilizado e por quem começa a assimilar o que uma instituição destas é e pode ser. Se calhar as palavras que eu tive com o Paulo Madeira antes de iniciarmos a sessão, um bocadinho que conversamos sobre a instituição, que ele ainda não teve oportunidade de visitar, mas que terá, foram mais importantes que qualquer outra coisa. E isso, para nós, é aí que nós queremos apostar, na credibilidade do nosso trabalho e que seja passado por quem tem também credibilidade no seu setor profissional. E neste momento é isso que eu sinto com este painel. E com todos os presentes e todos os que estão a assistir também. Luís Castro, que é o nosso padrinho, muito obrigada. Muito obrigada porque a maior parte das pessoas que aqui estão eu conheci-as da televisão, não é? Entram-nos pela casa dentro, entram-nos pelos jogos dentro e conhecemos-las, mas depois pessoalmente, depois vamos assimilando. Eu falo como uma leiga, que não estou dentro do futebol, e é o que eu sinto. E quando se sente que alguém impôs o seu nome, pela sua postura, pela sua atitude, pelo seu desenvolvimento, essa é uma pessoa como eu, do comum do povo, é isso que ouve, é isso que sente, e é isso que eu sinto do professor. E de muitos outros que aqui já falaram. Como disse, os 20 anos de capital, como o Miguel disse, do Neno, é realmente verdade. E, portanto, são aquelas coisas que o comum do povo sente. E é isso que me faz ter orgulho que estes convites tenham sido feitos pelo Ricardo. Acho que o Ricardo está a fazer um belíssimo trabalho nestas apostas. Muito obrigada por ter aceito ser nosso padrinho. E vamos nos ver em breve, claro. Eu, antes de passar ao Miguel, que me perguntou... Em relação ao futuro do ASAS, em relação o que é que se pode fazer agora? Exatamente. Desde já? Eu dizia-lhe já que, por exemplo, em Portugal, isto foi só uma cábulazinha que a Gilda me fez, que eu também não posso deixar de agradecer à Gilda e à Telma, diretora-geral e minha assessora, e a Telma, que estão à frente também deste projeto e fizeram o trabalho todo. A ASAS não seria ninguém sem a equipa que tem. Não é a presidente, não é a direção, não é ninguém. Nós tentamos ter as ideias,
e elas desenvolvem-nas, ou muitas vezes são eles que têm as ideias e que as concretizam. E realmente a ASAS tem que agradecer, tem tido sorte, um corpo técnico e de auxiliares extraordinário, que vestem a camisola, e na ação social também só assim é que se consegue fazer alguma coisa. Em 3 minutos, o futuro. Em 3 minutos? O futuro. Em 3 minutos. São 35 mil crianças que há em Portugal, em perigo. São tantas como essas. Portanto, nós estamos neste momento para o futuro, como falou, há uma agenda para a ação social para o ano 2030. Nós contribuímos para objetivos dessa agenda de 2030 e este exemplo já é uma forma dessa situação. De que forma é que a ASAS necessita de ajuda? Nós somos dependentes da Segurança Social e o nosso orçamento é da Segurança Social, que paga 75%. Portanto, nós temos 25% de déficit todos os meses que angariamos exatamente com tudo aquilo que fazemos, de merchandising, de coisas que infelizmente com a pandemia deixamos de fazer, jantares solidários, feiras solidárias, etc. Portanto, essa situação foi muito complicada gravosa, neste último ano, além de ser todos os anos, porque também são muitas instituições a precisarem, muitas obras a serem merecedoras de ajuda, mas de qualquer das formas, o IRS, como falamos aqui, as nossas janelas custam 25 mil euros na Casa Raízes, que já não vão passar outro inverno e, portanto, temos dificuldades. Um encontro, um sítio para os meninos fazerem praia, para fazerem férias, ou no campo, ou com uma organização, por exemplo, com o suporte de um clube de futebol. Efetivamente, nós tentamos dar às nossas crianças e adolescentes uma vida normal. Portanto, eles andam nas escolas públicas, têm as terapias que têm, frequentam clubes desportivos, Uma das grandes palavras é autonomia, não é? Sempre que eu leio é autonomia do ser humano. É o nosso último projeto. Temos 2 apartamentos de autonomia, um de rapazes e um de raparigas, um está sediado na Trofa, outro está cá em Santo Tirso, que é, efetivamente, passarem já para o patamar em que se autoformam de uma maneira sustentada, sempre com a instituição por trás, para entrarem na vida ativa, para se casarem, para fazerem o que entenderem. Temos meninos a estudar na universidade, temos uma que já se formou em psicologia, portanto eles fazem uma vida normal de filhos de pais, vão aos clubes, fazem a festa de anos, convidam para a festa de anos, vão às festas dos anos também dos outros. Claro que uma coisa que me desagrada imenso é o título que nas escolas lhe dão, que é os meninos da ASAS. Mas isso é como os meninos de um bairro qualquer que possa existir, infelizmente, há ainda esses preconceitos. De qualquer das formas, são meninos que têm uma vida familiar, como disse aqui o Sr. Presidente. Aliás, eu e ele já estivemos debaixo de um guarda-chuva numa atividade que tinha um crocodilo por cima, mal cabia a nossa cabeça debaixo, porque era num miúdo, tínhamos uma festa de rua, muito gira, tipo nos Santos Populares, e fizemos uma missa campal, e então de repente começou a chover e nós estávamos os dois debaixo de um guarda-chuva com um crocodilo muito no alto, que era que os miúdos nos veio trazer. Portanto, nós queremos que as crianças estejam felizes, e todo o nosso trabalho, todo o trabalho da equipa é desenvolvido para essa felicidade. Para isso, naturalmente, que existe tempo a parte financeira, que é um suporte que é necessário. E que é desta maneira que nós tentamos angariar cada vez mais pessoas que conheçam, que venham visitar-nos, mesmo sem avisar, para verem a realidade da instituição, que temos muito gosto, tomar um chá com eles, e qualquer gesto é bem-vindo, qualquer situação é bem-vinda. E é esse o apelo também que deixo, acho que em nome de todos. É uma instituição particularmente exigente, particularmente bonita, para ser visitada, para ser conhecida. O Ricardo e a palavra escolheram muitíssimo bem o ASAS. Eu tenho as melhores... eu não visitei ainda o ASAS, mas tenho as melhores referências do ASAS, de pessoas amigas que trabalharam, que conhecem pessoas que estão a trabalhar com ASAS. E, portanto, eu também estou aqui devido a essa enorme motivação que o Ricardo me transmitiu, mas também porque todas as pessoas me entregaram sobre a instituição, e, portanto, só posso agradecer o vosso trabalho também, acho que é em nome de todos, e agradecer-vos a vossa presença e dizer-vos que, enfim,
cada dia pode ser um dia de voar com asas, portanto, passem por lá. Muito obrigado a todos.